Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário de bem-estar e nutrição. Então, essa noite nós vamos ter a presença especial de um especialista que já tem muita informação, que vai nos ajudar nesse momento difícil, onde o mundo inteiro está recluso em casa por causa do vírus, né? Então, nós aqui no Brasil, todos nós em casa, sem poder sair, todo mundo com uma preocupação muito grande em relação à saúde nossa, das nossas pessoas queridas. E nada mais útil e bom para a gente de aprender alguns cuidados e algumas coisas a respeito de hábitos e de alimentação saudável que podem contribuir muito para fazer a diferença nessa hora difícil de contágio por esse vírus. Então, hoje à noite, como eu falei, nós vamos ter a presença de uma pessoa especial. Ele é marido da Juliana e pai de 5 filhos, então entende de proteger uma família, né? Foi pesquisador e educador na área de ciências biológicas, autor de livros nas áreas de biologia celular e molecular, bioquímica e fisiologia, é mentor de estilo de vida ativo e saudável, desenvolvimento pessoal e liderança, palestrante nacional e internacional, consultor de bem-estar da Herbalife Nutrition há mais de 24 anos e membro da equipe internacional de presidentes executivos. Com vocês, professor Davi Menezes. Excelente noite a todos, então. Sejam todos muito bem-vindos a esse ambiente extraordinário da tecnologia moderna. Nunca foi tão importante o acesso a esse tipo de ferramenta para que a gente pudesse, mesmo em auto-quarentena, a gente pudesse se conectar com outras cidades, com outros estados, outras regiões, com o país inteiro e outros países que estão presentes nesta conferência. Então, eu queria dizer para vocês da minha alegria, da minha satisfação de iniciar um ciclo de palestras. Essa vai ser uma palestra introdutória, com uma visão mais ampla, e depois nós vamos agendar e informar para vocês os outros temas e as oportunidades que nós teremos de reencontros nesse momento, como falou o nosso mestre de cerimônias, de grandes desafios. E que se a gente estiver conectado e fazendo bem, nós vamos conseguir superar essa crise muito mais fortes, muito mais hábeis e muito mais sábios, que era a grande recomendação do nosso mestre e filósofo de negócios, Jim Rohn. Então, agora eu gostaria que vocês se preparassem para a gente começar a nossa aula. Eu recentemente tive a oportunidade de fazer alguns cursos com este que é hoje o nosso diretor de saúde e nutrição da Herbalife Nutrition, o Dr. Kent Brandley, e ele recentemente preparou algumas apresentações e vídeos que nós usamos para atualização científica. Ele hoje é o chefe da área de assuntos nutricionais e pesquisa e controle de qualidade, tudo isso, e ele fala a respeito de um tema muito importante sobre a importância da nutrição para a imunidade e a nossa saúde como nosso maior e mais valioso ativo. Ele fala o seguinte: os eventos atuais nos alertam sobre a importância da nossa preparação em saúde para prevenir e responder aos momentos de adversidade como esse que nós estamos enfrentando, sem precedentes. Eu acho que é importante atualizar a nossa compreensão do nosso sistema imunológico e o papel da nutrição na manutenção do nosso bem-estar. Isso é a introdução de um curso recente que eu fiz com ele. E aqui eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre de onde vem a nossa imunidade e qual é a importância dela. Quando nós falamos em corpo humano, na realidade, a nossa percepção sensorial não permite que a gente enxergue que nós não somos um único organismo. Nós só somos humanos 100% quando nós estamos no interior do útero, quando estávamos, no interior do útero das nossas mães no período da gestação. Na ocasião do parto, inicia a formação de um ecossistema. E quando esse ecossistema está pronto, nós somos somente 10% humanos. Então, na prática, o que acontece no nosso organismo é que nós temos, para cada célula humana, nós temos 10 bactérias, fungos, vírus, tudo que você puder imaginar de micro-organismos está presente em todas as superfícies do nosso corpo que mantém contato com o ambiente.
E, mais uma vez, a nossa percepção falha um pouco, porque a gente acha que determinados ambientes do nosso organismo estão dentro do corpo da gente e, na realidade, estão fora, fazem parte do meio externo. Um dos mais fáceis da gente explicar isso é o nosso sistema digestório. Então, quando você engole algum tipo de alimento ou algum objeto que você não tem a capacidade de digerir, de quebrar e reduzir a partículas menores, esse objeto, esse alimento que você não conseguiu digerir, ele vai passar ao longo do seu trato digestório, vai descer pelo esôfago, vai passar pelo estômago, vai percorrer todo o intestino delgado, depois o intestino grosso e, finalmente, será devolvido para o ambiente através do nosso ânus. Então, entre a boca e o ânus, nós temos o nosso sistema digestório. E o que está dentro dele está fora do corpo. A gente só fala que entra no corpo se for digerido e absorvido. Então, tendo entendido esse conceito, nós temos várias outras superfícies. A mais fácil de perceber é a nossa pele. Outra seguinte é o nosso sistema respiratório, que vai até o interior dos nossos pulmões. O outro é o nosso sistema gênito-urinário e, finalmente, o nosso sistema digestório. Todos esses ambientes que fazem parte desse ecossistema humano são repletos de micro-organismos. E esses micro-organismos, eles existem no nosso corpo, vivem, se alimentam, se reproduzem e, na maior parte dos tempos, não fazem mal à nossa saúde, porque nós temos um sistema de defesa que controla a invasão deles para o nosso meio interno. Então, eu queria que vocês entendessem isso melhor. Esses micróbios, de uma maneira geral, eles são chamados de microbiota humana, o conjunto deles. E os cientistas têm pesquisado bastante sobre a sua biologia para entender a relação que eles mantêm com o nosso corpo e o equilíbrio que proporciona a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Nós vamos ter oportunidade de aprofundar mais esses assuntos numa palestra num futuro breve, ok? Os genes, o DNA do nosso corpo, foi muito pesquisado no famoso projeto Genoma. Foi todo mapeado e todo descoberto quais são todos os genes e quais são as proteínas que são produzidas, que cria a nossa identidade biológica enquanto seres humanos. Mas eles agora estão investindo em outro projeto, que é o projeto Microbioma Humano. Então, o nome microbioma muitas vezes é usado como sinônimo de microbiota, mas, especificamente, o termo microbioma refere-se ao material genético desses micro-organismos que habitam as nossas superfícies. Tendo dito isso, queria que vocês dessem uma olhada agora nessa figura e observassem a quantidade de espécies diferentes que existem desses micro-organismos em cada um desses ambientes que eu citei, que são os nossos contatos com o ambiente externo, das nossas diversas superfícies. Agora, para que vocês tenham uma ideia das dimensões do corpo humano, e a gente possa depois aprofundar e entender um pouco mais sobre o nosso sistema imunológico, vocês já devem ter escutado falar, ou já devem ter lido, ou assistido a algum treinamento, que a nossa pele é o maior órgão do corpo humano. E eu queria dizer que essa informação ela é bem desatualizada. Se você for fazer uma avaliação da superfície da pele de um homem adulto de grande porte, se você conseguir cortar a pele e tirar e fazer um tapete, no máximo você vai ter 2 metros quadrados de superfície de pele. Se você for fazer agora uma comparação com outro órgão, que são os nossos pulmões, e somar toda a superfície interna até o nível dos alvéolos pulmonares que estão dentro dos nossos pulmões e que são microscópicos, que a gente não consegue enxergar a olho nu, se a gente conseguir abrir todos esses alvéolos e fazer um tapete, nós vamos ter 40 metros quadrados. Olha que coisa impressionante. Nós, no nosso sistema respiratório, temos 40 metros quadrados de área de superfície em contato com a atmosfera. E isso é muito importante porque o oxigênio que nós recebemos e que é essencial para que nós possamos utilizar no nosso metabolismo celular para extrair energia daquilo que nós comemos, necessita dessa grande superfície de contato. Bem como, quando termina o metabolismo, há a liberação de gás carbônico e esse gás carbônico precisa ser devolvido à atmosfera. E isso também ocorre através do nosso sistema respiratório.
Agora, se a gente for para um outro órgão, que é o intestino, e fizer uma avaliação da superfície do nosso intestino, se a gente pegar o nosso intestino e observar por dentro, como se fosse uma mangueira de 7 metros de comprimento, você corta essa mangueira e observa por dentro, certo? A gente estuda isso em anatomia. Essa mangueira por dentro, ela não é lisa, ela é toda pregueada. Então, as pregas intestinais, elas representam a primeira estratégia de aumento de superfície de contato para aumentar a exposição dos alimentos para que a gente tenha maior capacidade de absorção de nutrientes. Só que isso é olho nu, você consegue enxergar as pregas intestinais, como vocês estão apreciando aqui na imagem à direita no slide. Se você pegar uma prega dessa e levar para o microscópio óptico, você vai ver as vilosidades intestinais nessas pregas, que são projeções em formatos de dedos que aumentam mais ainda a superfície de contato. E se você pegar uma velocidade dessa e ampliar agora no microscópio eletrônico, você vai ver que ela tem uma camada de células epiteliais e na superfície dessas células tem as microvilosidades. E são essas microvilosidades que estão voltadas para o interior do intestino e é através delas que ocorre a absorção dos nutrientes dos alimentos que nós ingerimos. E há um controle muito rigoroso entre essas células para que elas não criem espaços de maneira que algumas substâncias que você não digeriu possam entrar no seu corpo e isso trazer problemas de saúde para você. Então, elas são extremamente coladas umas nas outras através de proteínas especiais. Então, existe um cimento que une essas células. O resumo dessa história toda é que se você pegar as microvilosidades, depois pegar as vilosidades e depois pegar as pregas intestinais dos nossos 7 metros de intestino e abrir tudo e fazer um tapete, nós estamos falando de 400 metros quadrados de área de superfície, que seria o quê? O equivalente a 2 campos de tênis dentro do bucho. Bucho é uma expressão que a gente usa muito aqui na região do Nordeste e no Ceará. Refere-se à nossa barriga. Ou à localização anatômica dos nossos intestinos, tá certo? Então, veja que coisa impressionante que significa isso. E já que isso é desse tamanho, e toda essa superfície está em contato com o ambiente externo, como eu expliquei, a maioria das pessoas não tem essa informação, e agora vocês estão tendo, e eu gostaria que vocês registrassem que mais de 70% das células de defesa do nosso corpo, ou seja, da nossa imunidade, do nosso sistema imunológico, está associado aos intestinos. Exatamente porque os nossos intestinos, a superfície do nosso intestino delgado, representa a maior área de superfície de contato com o ambiente externo. Portanto, a maior área possível de invasão de agentes externos, agentes externos, inclusive agentes que possam provocar doenças. Agora, eu queria que vocês fizessem uma analogia comigo. Eu quero que você pense no seu corpo como uma fortaleza bem desenhada. Vocês estão vendo aqui um castelo. Acredito que a maioria de vocês já assistiu a algum filme de medieval. Vocês lembram quando ocorriam as guerras, que os castelos eram super protegidos e essa proteção era em várias etapas. Então, todos os dias o nosso corpo se defende silenciosamente, a gente não percebe que o nosso sistema imunológico está trabalhando 24 horas por dia contra possíveis danos através de um sistema de defesa em camadas. Como uma fortaleza bem projetada, nós temos um corpo humano incrível que pode se defender e se reparar quando agredido. Então, dá uma olhada aqui para vocês entenderem como é que isso funciona. Nossas células de defesa são como um exército de protetores, onde cada equipe tem papéis específicos para desempenhar e ajudar o corpo a se defender, neutralizar o inimigo e reparar danos quando acontece essa batalha, porque muitas vezes esses danos provocam lesões nas superfícies e às vezes lesões até dentro do corpo da gente. E isso tudo faz parte do sistema de defesa. Muitas vezes a inflamação que a gente tem num corte que nós levamos na pele é uma das primeiras respostas do nosso sistema de defesa para evitar que os micro-organismos invadam o nosso ambiente interno. Então, o que é que vem a ser o sistema imunitário? É uma das formas do organismo de usar o sistema imunitário como sistema de defesa, como eu já expliquei,
contra bactérias, vírus e corpos estranhos que possam causar doenças. E o nosso organismo tem uma quantidade enorme de células especializadas e tecidos que não param. Estão o tempo todo analisando o que é próprio do nosso organismo e o que é estranho, para evitar que esses micro-organismos invadam o nosso ambiente interno e provoquem problemas sérios de saúde. Então, nós temos 2 tipos de imunidade. Uma imunidade inata, que não é específica, que reage rapidamente para eliminar bactérias, vírus e corpos estranhos, como eu acabei de explicar, quando você tem um corte. E uma imunidade que é adquirida, que ela demora mais tempo para se desenvolver, é muito mais precisa e envolve o reconhecimento da superfície dos micro-organismos que entram no nosso corpo e tem como resposta a produção de anticorpos. E esses anticorpos são produzidos e depois as células especializadas na produção desses anticorpos guardam uma memória. E esse é o princípio usado na vacinação. Tá certo? Então, esse sistema de defesa, ele tem um sistema de superfície, que é inespecífico, e tem um sistema interno que é altamente especializado, baseado no reconhecimento, na identificação e na produção de anticorpos para neutralizar o inimigo. Então, usando uma ilustraçãozinha assim, bem mais didática para vocês gravarem, a nossa imunidade inata ou inespecífica são as nossas barreiras naturais. Primeiro, barreira da pele, barreira do sistema respiratório, uma barreira física. Nós temos na nossa pele gorduras naturais e temos alguns antibióticos produzidos para inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos, mas quando você leva um corte, você consegue ultrapassar essa barreira física, certo? Existe dentro do nosso sistema digestório, por exemplo, uma barreira química. Quando você engole a alimentação, muitas vezes você, junto com o alimento que você ingere também micro-organismos. Alguns desses micro-organismos podem causar doenças. Então, nós temos uma barreira química que são os ácidos poderosos e as enzimas e os mucos, que também têm como papel proteger contra a invasão dos micro-organismos. Agora, se esses micro-organismos chegarem a entrar, a primeira linha de defesa de superfície de todas essas superfícies que eu mencionei são as células que fazem fagocitose. São aquelas células que emitem pseudópodes, conseguem se deslocar, atravessam os tecidos até chegar na superfície para engolir as bactérias e destruí-las. Então, isso aí são as linhas de defesa da primeira camada, né? Chamada imunidade inata e as nossas barreiras naturais. Agora, dentro do corpo, nós temos as células imunes, chamadas genericamente de leucócitos, que estão concentradas em identificar invasores que vêm de fora, criar anticorpos específicos para atacar esses invasores e guardar memória, de maneira que a próxima exposição que você tiver com aquele invasor, a resposta do sistema imunológico é muito mais rápida e a produção dos anticorpos muito mais eficaz. Esse princípio é um dos princípios mais importantes da integridade do nosso sistema imunológico específico ou adquirido. Infelizmente, alguns invasores conseguem romper essas barreiras. E uma das principais razões é a nossa dieta moderna e o nosso estilo de vida insalubre. O tipo de dieta que as pessoas estão hoje praticando, principalmente no mundo ocidental, causa um tremendo desequilíbrio no nosso ecossistema interno, tanto afeta o nosso corpo como os micro-organismos que habitam, sobretudo aqueles que são benéficos, chamados de simbiontes. Isso enfraquece o nosso sistema imunológico e normalmente isso ocorre devido a um consumo constante de grandes quantidades do que a gente chama de gás, gordura, açúcar e sal, que está presente na maior parte dos alimentos, do hábito de consumo do Ocidente, e dentro do Ocidente o nosso hábito alimentar, lamentavelmente, grande parte da população consome muita gordura, açúcar e sal, muita caloria, além dos xenobióticos, que são as substâncias tóxicas estranhas ao nosso corpo, da poluição ambiental, do sedentarismo e do estresse. Em outras palestras, nós vamos ter a oportunidade de aprofundar mais sobre esses temas, para que vocês entendam como nós podemos, a partir do conhecimento e da mudança de hábitos, ter uma maior proteção e, consequentemente, mais saúde e mais qualidade de vida.
Então, aqui eu queria compartilhar com vocês o primeiro artigo científico dessas novas pesquisas que nós estamos fazendo, que está bem focado agora em como nós podemos usar a nutrição para melhorar a nossa imunidade. Então, nesse caso aqui, nós temos um artigo que fala sobre as alterações no estado nutricional, corpo. Meu microfone está ok? Está tudo certo? Davi, tudo bem. Então, uma gama enorme de efeitos no corpo que podem influenciar o tamanho dos nossos órgãos, podem influenciar os níveis dos nossos hormônios, a produção de substâncias inflamatórias e isso afetar profundamente a nossa imunidade. Então, eu queria dizer para vocês que nesse artigo ele traz esse gráfico, e esse gráfico ele evidencia exatamente o impacto que tem a nossa alimentação e a nossa nutrição na nossa qualidade de vida e no nosso sistema imunitário. Tanto a subnutrição, quanto o excesso de alimentação, o excesso de caloria, de ingestão calórica, a subnutrição pode provocar supressão imunológica. Você pode diminuir drasticamente a sua capacidade de defesa, quando você tem muitas deficiências nutricionais, mas você também tem problemas sérios no seu sistema imune quando você tem sobrepeso e obesidade. Porque a obesidade, que é não apenas excesso de peso, ela é excesso de gordura em relação à massa magra, e quando essa gordura está mal localizada, principalmente na região do abdômen, produz uma quantidade muito grande de citocinas, adipocitocinas, substâncias inflamatórias que causam impacto negativo no nosso sistema imunológico. Então, isso é uma coisa muito séria e queria que vocês olhassem agora para essa imagem do castelo. Essa constante agressão ao nosso corpo pode quebrar a nossa defesa imunológica, semelhante à maneira como os invasores podem danificar uma fortaleza. E isso pode tornar a pessoa mais susceptível a doenças novas e doenças recorrentes. Então, o nosso estilo de vida, ele é fundamental para a nossa boa imunidade. E, nesse sentido, por trás dessas principais doenças, chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que no nosso país respondem por 72% dos óbitos, é muito grave isso, pessoal. E a gente não vê alarde nenhum na mídia sobre esses números que são milhares de vezes maiores do que o que está acontecendo com esse vírus. Então, tem aí uma questão importante da gente refletir. Muitas vezes a pessoa morre perto da gente de infarto do miocárdio e você diz assim, foi. Ou morre de câncer e você diz, é mesmo. Ou morre de diabetes e você diz, nossa. Ou morre de insuficiência respiratória devido ao tabagismo, e isso vira senso comum, como se fosse uma coisa normal. Isso não é normal, é comum. O normal é a gente ser saudável. E essas doenças crônicas não transmissíveis, como eu falei, por trás delas, tem mau hábito alimentar, tem o sedentarismo, tem o estresse, tem os xenobióticos, tem todos esses fatores que afetam a imunidade. E isso aqui, eu queria dizer para vocês que tem uma relação muito forte e íntima com as consequências deste vírus nas populações. Então, só para vocês terem uma ideia, recentemente, não tem nem uma semana, foi publicado no Bloomberg, que é um dos sites de jornais de divulgação de notícias internacionais mais respeitado dos Estados Unidos, e eles afirmaram, olha só que loucura, isso é um estudo que foi feito recentemente na Itália, dizendo que 99% daqueles que morreram do vírus, desse vírus, coronavírus, tiveram outras doenças. Então, olha que informação importante. Eram pessoas que sofriam de condições médicas anteriores, de acordo com um estudo realizado pela Autoridade Nacional de Saúde do país. A idade média dos infectados, 63 anos. Mas a maioria dos que morreram, 79,5 anos. Podemos arredondar e afirmar que tem uma média de idade de 80 anos. Então, são pessoas mais idosas. E o mais importante, o histórico médico delas. Mais de 75% tinham hipertensão, cerca de 35% diabetes e 1/3 sofria de doenças cardíacas, além de câncer. Então, essas doenças
crônicas não transmissíveis é que são as principais responsáveis por esses óbitos que o vírus está causando. Então, na realidade, nós temos o poder, através do conhecimento e da atitude de mudança de hábitos, de nos proteger e proteger a nossa família e aproveitar essa crise global para a gente tomar novas atitudes em relação à nossa qualidade de vida e nosso estilo de vida. Isso aqui é um desiderato meu, um desejo profundo de que vocês que estão me ouvindo possam multiplicar essas informações com as pessoas que lhes são caras. Então, o que é que nós podemos fazer em termos práticos? Agora vamos para a parte prática. Número 1, seguir as instruções dos órgãos oficiais de saúde e vigilância sanitária para evitar o máximo que nós pudermos o contágio. Então, quanto mais nós pudermos ficar isolados em casa, sem contato com outras pessoas, contato físico, nós vamos dar a nossa contribuição para minimizar a velocidade de reprodução desse vírus nas populações. Mas nós podemos fazer mais do que isso. Nós podemos reforçar a nossa imunidade, não só nesse momento, mas daqui para frente. Porque eu não sei se vocês têm informação, faz parte do nosso sistema imune interno ter células especializadas em matar células de câncer. Essas células são chamadas células NK, de Natural Killer, ou seja, assassinas naturais. Nós temos dentro do sistema imunológico um grupo particular de leucócitos, de glóbulos brancos, que passa o dia inteirinho, 24 horas, analisando a superfície das nossas células para verificar se tem células que foram invadidas por vírus e que foram transformadas, ou que tem células que sofreram algum tipo de mutação e que podem evoluir para gerar tumores e virar um câncer. E essas células são especializadas em destruir esses tumores enquanto eles são muito pequenos. E aí se pergunta, por que tem gente que está tendo tantos tipos diferentes de cânceres e cada vez mais jovens? E a resposta está aqui dentro do conteúdo também dessa palestra. O mau hábito alimentar, o sedentarismo, o estresse e agora o medo está afetando profundamente a imunidade das pessoas. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem tirar o máximo de proveito desta palestra e das próximas para poder tomar atitudes novas e se cuidarem e protegerem as pessoas da sua família. Então, aqui eu queria chamar muita atenção para vocês, para um detalhe. Vocês estão vendo aqui a estrutura do vírus. No meu livro de Biologia Celular e Molecular tem um capítulo só sobre a biologia do vírus. Esse livro é de 1992, tem 28 anos. Eu estudo biologia humana há mais de 30 anos. E desde que cheguei na Herbalife, há quase 25 anos, os meus estudos têm sido mais concentrados na área de nutrição humana e também na área de desenvolvimento pessoal e liderança. Mas especificamente aqui falando sobre a biologia do vírus, esse vírus ele é bem simples na estrutura dele. Ele tem um envelope feito de gordura e proteína, parecido com a membrana das nossas células. E no interior dele tem moléculas de RNA, que é um tipo de ácido nucleico. Então, ele é um vírus de RNA. Ele, quando entra na nossa célula, ele rouba o equipamento de produção de proteínas da nossa célula e transforma a nossa célula numa máquina de reprodução de vírus. Então, o que é que nós devemos fazer? Essas instruções da vigilância sanitária, dos órgãos de saúde sobre a importância de lavar bem as mãos, tem explicação bioquímica. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui do lado direito, eu vou mostrar aqui para vocês agora, ele animado, e vou descrever para vocês o que vocês vão ver. Peço o máximo de atenção agora. Isso aqui que vocês estão vendo é a superfície do vírus e essas estruturas verdinhas que parecem uns vermezinhos são o detergente chegando na membrana do vírus e vai provocar rupturas na membrana e essa ruptura vai fazer com que comece a desintegração da superfície do vírus, vai arrancar também proteínas. Então, toda a estrutura da capa do vírus vai ser destruída pelo detergente. Olha que coisa impressionante essa animação. E veja o que vai acontecer com o vírus, pessoal. Pronto. Vírus destruído pelo detergente. E também
pelo álcool em gel, que também tem propriedade de dissolver essa capa do vírus. E o vídeo termina dizendo: quanto mais tempo você levar lavando as suas mãos cuidadosamente, como todos vocês já aprenderam, maior a probabilidade de acontecer esse fenômeno que eu acabei de descrever. Então, essa é a nossa primeira grande atitude para minimizar o contágio. Agora, vamos falar sobre como melhorar o funcionamento do nosso sistema imunológico. Eu queria que vocês gravassem a seguinte informação: uma boa nutrição, somado com um estilo de vida ativo e saudável, igual a bem-estar imunológico. Isso aqui permite que você tenha o máximo de qualidade de vida, permite que você tenha vitalidade, que você tenha energia, que você tenha força, que você mantenha a sua musculatura, que você possa emagrecer se for o seu objetivo. Então, tem vários benefícios. Mas o propósito da nossa conferência de hoje é focar no nosso sistema imunológico. Nós temos uma filosofia global de nutrição. Herbalife, ela não é uma dieta para perder peso. É um programa de estilo de vida ativo e saudável, baseado nesta filosofia global de nutrição, que foi elaborada pelos nossos médicos e cientistas. E eu gostaria que a atenção de vocês agora ficasse o máximo concentrada para vocês entenderem. O que é que o corpo precisa? Muita atenção. Vamos falar de macro e micronutrientes e depois as outras estratégias de reforço. Quem são os macronutrientes? São 3 grandes macronutrientes que nós temos na nossa alimentação. O primeiro, proteínas. O segundo, carboidratos. E o terceiro, gorduras. Qual é a recomendação dos nossos cientistas? É que até 40% das calorias que a gente ingira no nosso dia a dia venha de carboidratos, e carboidratos que sejam de preferência o mais próximo possível de como eles são encontrados na natureza. Carboidratos complexos e integrais. Evitar os carboidratos refinados e os açúcares simples, que a gente não tem capacidade de metabolizar direito e termina virando gordura ou criando problemas inflamatórios no nosso corpo. Pode ser de fonte alimentar ou pode ser de fonte suplementar, tá certo? 30% venha de proteínas, tanto de alimentos animais como alimentos vegetais, como suplementos, 30% das calorias ingeridas por dia, e até 30% das gorduras também provenientes de alimentos, vegetais e animais, mais vegetais aqui no caso. Tem uma exceção aqui na gordura animal, que é o ômega 3, ele é exclusivo dos animais, principalmente os ômega 3 que fazem o melhor efeito no nosso corpo. Nós vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre isso. Tem também ômega 3 no reino vegetal, só que nossa capacidade de aproveitamento do ômega 3 vegetal é bem menor do que a nossa capacidade de aproveitamento do ômega 3 de origem animal. Aí, o que é que nós temos de suporte? Temos vitaminas e minerais, que representam os micronutrientes. Temos as fibras, aqui, associadas aos carboidratos. As fibras, por que elas estão associadas aos carboidratos? Do jeito que o ômega 3 está associado à gordura. São casos especiais desses macronutrientes que têm outros benefícios além de fornecer energia. Porque a função primária do carboidrato e da gordura é fornecimento de energia para o nosso corpo. São os nossos combustíveis primários. A função da proteína é compor a estrutura do nosso organismo. Mas elas vão além. Do jeito que tem o ômega 3, que tem função reguladora, do jeito que tem as fibras, que são carboidratos especiais, que também têm função reguladora no nosso sistema digestório, temos também proteínas especiais, como as enzimas e os hormônios. Vários hormônios e enzimas têm natureza proteica, e até os anticorpos, que são as substâncias que os nossos linfócitos produzem e que são a nossa linha interna de defesa, daquela defesa mais específica e adquirida. O que mais que nós podemos citar aqui? Nós podemos falar da importância da hidratação, a importância do exercício físico, a importância do descanso e a importância dos fitonutrientes. Os fitonutrientes são um grupo à parte de nutrientes que o nosso corpo não sofre carência se ele não for fornecido, mas ele pode ter
muitos benefícios para a nossa saúde, incluindo benefícios na nossa imunidade, se a gente passar a ter uma alimentação mais colorida de origem natural vegetal, sobretudo vegetal, que o nome fitonutriente, fito significa planta. A hidratação, vocês sabem que todo o nosso corpo depende de água, né? Todo o funcionamento do nosso organismo, desde a nutrição até a excreção. Vocês sabem que o exercício físico ele é fundamental também para a nossa saúde, e nenhum produto e nenhum suplemento substitui os benefícios do exercício. Em palestras futuras, nós vamos ter mais oportunidade de aprofundar os benefícios dos exercícios físicos para a nossa qualidade de vida. E o descanso, amigos. O sono de qualidade, reparador. Nunca foi tão importante a gente cuidar do nosso sono e aproveitar esse momento de auto-quarentena para reeducação também do nosso sono. Porque se a gente não dorme direito, uma noite que a gente perca de sono, a gente já tem a nossa imunidade afetada no dia seguinte. E vocês todos que estão me assistindo já passaram por esse tipo de experiência. Você fica susceptível a pegar resfriados e algumas pessoas apresentam já problema de pele no dia seguinte quando não dorme direito, como uma das evidências de que o sistema imunológico não está funcionando bem. Então, esse seria o resumo da nossa filosofia global de nutrição. Então, gravem essa imagem. A nossa filosofia global de nutrição, uma vez que você consiga equilibrar todos esses pontos, você pode ter um bem-estar imunitário. E isso é algo que nós queremos recomendar para todos vocês que estão nos assistindo. Então, vamos desmistificar a ideia de produtos para perda de peso e de dieta de emagrecimento. Nós estamos falando aqui de um programa de estilo de vida ativo e saudável. Todos vocês sabem que dieta tem prazo para começar e prazo para terminar, e a maioria delas não são sustentáveis. A maioria delas não é sustentável, tá certo? Então, nós estamos falando de uma coisa muito mais profunda e muito mais complexa e duradoura, que você pode adotar por toda a sua vida. Então, agora, vamos começar a concentrar algumas dicas práticas de como é que nós podemos usar a nutrição para melhorar a nossa função imune. Muita atenção, porque aqui agora eu vou fazer alguns resumos, dar algumas dicas, mas depois eu quero com vocês que vocês se organizem para os nossos futuros encontros, onde nós vamos poder aprofundar cada um desses temas. Então, a nutrição adequada, ela pode impulsionar o nosso sistema imunológico? É uma pergunta de um artigo recente que eu traduzi preparando esta aula. Artigo, inclusive, escrito pelo Dr. David Heber, que é o nosso chairman do Instituto Herbalife de Nutrição, uma grande autoridade na pesquisa de nutrição humana, diretor, fundador do Centro de Nutrição Humana da UCLA e um dos nossos grandes mentores científicos. Então, olha só para essa informação. Nossas células precisam do equilíbrio certo de nutrientes para fazer o trabalho que elas devem fazer. Aqui nós estamos falando principalmente das nossas células imunitárias, tá? Então, as pesquisas científicas mais recentes afirmam que existem 5 grandes grupos de nutrientes, 5, anotem isso, que ajudam o nosso corpo a se defender e a se recuperar de doenças. Davi, quais são esses 5 grupos de nutrientes que fortalecem a nossa imunidade? Primeiro, proteínas. Por que que as proteínas são fundamentais para fortalecer a nossa imunidade? Basicamente, a matéria-prima da qual são feitas os anticorpos, as imunoglobulinas, são as proteínas da nossa alimentação. Existem alguns aminoácidos nas proteínas, chamados aminoácidos essenciais, que nós temos que obter obrigatoriamente da dieta, porque nós não temos capacidade de produzir. E nós usamos alguns desses aminoácidos para fabricar os nossos anticorpos. Outra explicação, as proteínas são fundamentais para manutenção e construção muscular. Davi, o que é que os meus músculos têm a ver com imunidade? Pelo menos 2 grandes relações. Recentemente descobriram que os músculos do nosso corpo representam a nossa maior glândula endócrina. Mas essa glândula endócrina, se você for sedentário, ela não funciona, ela está parada. E você não usufrui dos benefícios dos hormônios e substâncias chamadas de mioquinas ou miocinas, substâncias produzidas pelo músculo. Somente quando você treina, quando você faz exercício regularmente,
tanto exercícios aeróbicos como exercícios de resistência, você consegue ativar essa função do músculo e ele produz essas substâncias que afetam o nosso corpo inteiro, do nosso cérebro até o nosso intestino, passando pela nossa imunidade. E se você não tem proteínas na sua alimentação, proteínas de qualidade, você ainda vai perder massa magra. E esse processo chama-se sarcopenia. E começa aos 30 anos, e a cada ano que passa, se você não cuida, 1% da sua musculatura vai embora. Imagina o que significa isso durante 40 anos. 40% da sua musculatura vai embora. Então, você perde todas essas funções. Mas tem mais uma dica. E aí eu queria o máximo de atenção de vocês para estimular o exercício físico, principalmente dos membros inferiores. Nós temos um sistema circulatório que tem artérias, tem veias e tem vasos linfáticos. As artérias, elas saem do coração e, através da força do músculo cardíaco, levam o sangue oxigenado até a intimidade dos tecidos mais distantes do nosso coração. Aí a pergunta é, a gravidade ajuda nisso? Sim. E a força do coração? Também. Mas depois, como é que esse sangue volta para os tecidos? Como é que o sangue volta dentro das veias e como é que aquele líquido, a linfa, que saiu do nosso sistema circulatório para nutrir e levar oxigênio para as nossas células e que é capturado pelo nosso sistema linfático, volta para chegar até o coração, para ser bombeado de novo e a gente ter a circulação do nosso corpo acontecendo da melhor forma possível. E, para quem não sabe, o sistema linfático possui determinadas regiões especializadas, chamadas de nódulos linfáticos, onde há a reprodução das células especializadas na produção dos anticorpos. Então, se você não tem uma circulação funcionando bem, a sua imunidade é afetada negativamente. Daí, mais uma importância do exercício físico, para facilitar o retorno venoso e o retorno linfático de volta para o coração, para que o coração possa bombeá-lo novamente. E, dessa maneira, a sua circulação acontecer e você ter saúde e ter uma excelente imunidade. Então, está tudo conectado, meus amigos. E esse é apenas o primeiro grupo de nutrientes, as proteínas. Segundo grupo, as vitaminas e os minerais, que são chamados genericamente de micronutrientes. Qual o papel importante deles? Primeiro, proteção antioxidante, minimizar os efeitos dos radicais livres no nosso corpo, incluindo efeito dos radicais livres sobre as nossas células imunológicas, mas pesquisas recentes, eu tive o prazer de estudar um artigo com mais de 300 referências bibliográficas, um artigo robusto, atualizado de 2019. Eu vou já mostrar aqui o artigo nos nossos slides. Fiquei muito entusiasmado por tomar conhecimento de quanto que esses nutrientes são importantes também para a nossa imunidade. Então, as vitaminas e os minerais, principalmente as vitaminas A, D, E e C, e minerais como zinco e selênio, são fundamentais para a nossa imunidade. Eles participam de processos muito complexos e sofisticados na bioquímica das nossas células imunitárias. Então, vitaminas e minerais eu preciso diariamente, porque eu não tenho capacidade de produzi-los, com exceção da vitamina D. E a vitamina D ela merece um destaque especial, que em palestras futuras nós vamos aprofundar. Ela, na realidade, não é uma vitamina, é um hormônio esteroide, derivado do colesterol. Então, vamos aqui defender o colesterol. Quando a gente fala em colesterol, o pessoal só pensa em coisas ruins, né, de ataque cardíaco. Não, o colesterol, antes de causar mal, ele é essencial para a nossa saúde. Nós vamos ter a oportunidade de aprofundar esse assunto. Mas, com exceção da vitamina D, todas as outras vitaminas, os minerais, nós não produzimos. Precisamos deles para regular o nosso metabolismo e, obrigatoriamente, temos que ter na dieta. E muitos estudos recentes no nosso país mostram que mais de 80% da população brasileira tem deficiência para várias vitaminas e minerais por causa dos maus hábitos alimentares. Terceiro grupo de nutrientes, que as pesquisas científicas mais recentes revelam que fortalecem a nossa imunidade. Prebióticos, que são fibras solúveis, principalmente as fibras derivadas de frutas, e probióticos, que são organismos, micro-organismos vivos,
que você pode obter em alimentos fermentados, como o iogurte, para citar um exemplo, que você pode passar a consumir para reequilibrar a sua microbiota intestinal e, dessa maneira, ter proteção imunológica naquela região onde está a maior concentração das células de defesa do nosso corpo. Então, essas bactérias positivas, quando elas são bem alimentadas com fibras especiais, tanto dos alimentos quanto dos suplementos, elas aumentam em quantidade, controlam as populações das bactérias que podem causar doenças e produzem substâncias que reforçam o nosso sistema de defesa. Esse é o terceiro grupo de nutrientes. O quarto grupo, fitonutrientes. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para a importância de uma alimentação colorida, de uma alimentação rica em vegetais, em frutas, hortaliças, folhas, o mais colorido possível você puder consumi-las, e de preferência de natureza orgânica, com o mínimo de pesticidas, porque quando você usa muito agrotóxico, você bloqueia a capacidade de defesa natural da planta em se proteger. Aí a quantidade de fitonutrientes é menor. Ao passo, quando você tem uma agricultura biológica, a planta tem que usar os próprios recursos naturais para se defender do ambiente, das agressões ambientais. E aí ela aumenta a concentração desses fitonutrientes. E hoje eu vou falar de um fitonutriente especial, tá? Mas vamos ter a oportunidade de aprofundar em outras palestras. E, por fim, o quinto nutriente, os ácidos graxos ômega 3, principalmente o EPA e o DHA, que são provenientes de peixes de águas profundas e geladas, e que, lamentavelmente, não faz parte da alimentação regular do povo brasileiro, sobretudo na região norte e nordeste. Então, aqui são os 5 grandes grupos de nutrientes que estão comprovados cientificamente que têm ação além do que nós já conhecemos, também de fortalecimento da nossa imunidade. Então, nossa filosofia global de nutrição não apenas trata da perda de peso e redução de calorias, mas também foca as deficiências nutricionais. Então, os nossos produtos foram criados para cumprir o desafio de proporcionar ao nosso corpo os nutrientes que ele necessita em uma base diária. E isso você começa a conquistar quando você usa o nosso shake, por exemplo, como uma opção de café da manhã saudável, prático, econômico e muito saboroso. Aqui está o básico do básico. O que é que eu posso encontrar nesses produtos? Primeiro, nós temos aqui o nosso shake, que tem todos os macro e micronutrientes nas proporções corretas e com baixa caloria, alta densidade nutricional, calorias controladas e um excelente aporte de proteínas nobres. É o que você vai ter com esse shake. Você tem a opção de prepará-lo com leite semidesnatado e obter mais proteínas, mas você pode prepará-lo com o Nutrev, que é esse que está ao lado esquerdo da imagem, que é a nossa opção em substituição ao leite, uma opção saudável, nutritiva, equilibrada, que além de fornecer proteínas nobres de natureza vegetal, proteína isolada da soja, tem também fibras pré-bióticas. O shake e o Nutrev são ricos em fibras pré-bióticas, sobretudo uma fibra chamada inulina. Em uma palestra próxima, eu vou ter a oportunidade de aprofundar também esse assunto em relação ao poder das fibras na nossa saúde e na nossa imunidade. E esse potinho menor aqui, que tem também uma versão maior, que é o mesmo produto, em 2 embalagens, é o nosso suplemento de proteína pura, que tem aproximadamente 70% da composição sendo proteína isolada de soja e 30% a proteína chamada lactoalbumina, ou whey protein, proteína do soro do leite. A importância de você associar esses 3 produtos e preparar um shake delicioso. E quero dar uma dica aqui para vocês. Sempre que vocês puderem, nesse momento que nós estamos enfrentando esse desafio de necessidade de reforço imunológico, vocês podem variar o sabor do shake e variar também usando frutos vermelhos. 3 frutos têm poder de antioxidante e reforço imunológico. Os mirtilos, as amoras, as framboesas. Aqui na nossa região nós encontramos nos bons supermercados congelados, mas em outras regiões do Brasil você consegue até silvestre, consegue até frescos. Então o que eu quero dizer para vocês é que você pode incorporar
em uma alimentação, nesse momento, super shake, que nós chamamos, preparado com esses 3 produtos, e acrescentar um pouco de frutos vermelhos para melhorar mais ainda as propriedades de reforço imunológico e tornar a experiência gastronômica prazerosa e variável. Agora, o que eu também quero recomendar para vocês e dizer que nós vamos ter a oportunidade de aprofundar também esses temas. Como eu disse, essa é uma apresentação introdutória de um ciclo de palestras que nós vamos fazer durante esse período para contribuir com todos vocês nesse momento em que nós podemos e devemos investir em educação continuada. Vocês concordam comigo que é fundamental isso? Para que a gente possa aumentar o nosso nível de responsabilidade a partir do conhecimento obtido e da prática para transformar isso em novos hábitos. Então, aqui à esquerda, vocês estão vendo alguns exemplos de vegetais e animais ricos em proteínas, e aqui à direita vocês estão vendo exemplos de vegetais ricos em fibras. Então, eu coloquei a fibra aqui como exemplo de pré-biótico. Tá certo? Então, não são através só dos suplementos que nós vamos obter esses nutrientes essenciais, esses nutrientes fundamentais também para reforçar a nossa imunidade. Nós devemos também obtê-los através de uma alimentação mais equilibrada e mais saudável. Agora, em relação aos ácidos graxos ômega 3. Aqui embaixo vocês estão vendo alguns exemplos de sementes oleaginosas que contêm ômega 3 vegetal, chamado de ALA, ALA, ou ácido alfa-linolênico, que o nosso corpo é beneficiado com esse ômega 3, mas não chega perto do poder de regulação do nosso metabolismo e de benefícios para a nossa saúde que tem os outros de origem animal, principalmente dos peixes de águas salgadas, geladas e profundas, que é o EPA, ou ácido eicosapentenoico, e o DHA, que é o docosahexaenoico. Então, nós temos a orientação da nossa companhia e dos nossos médicos e nutricionistas que a gente inclua na nossa alimentação fontes de gorduras saudáveis e que, dentro da filosofia global de nutrição, não passe de 30% da nossa ingestão calórica diária, até porque a gordura ela que dá muito sabor à nossa alimentação e a gente pode exceder e ingerir um excesso de caloria, porque é o nutriente que tem a maior quantidade de caloria por grama, comparado com os outros. E por isso, também, a evolução fez com que a gente escolhesse a gordura como o principal nutriente de reserva de caloria no nosso corpo. E essa gordura ela tem que ter uma determinada concentração para te trazer propriedades benéficas. Acima dessa concentração, começa a trazer malefício para a saúde. E uma das formas de você regular é ingerir mais ômega 3. Então, que vem através da alimentação e que vem também através da suplementação. E esse produto que vocês estão vendo aqui, o nosso Herbalife Line, é um dos melhores suplementos de ômega 3 do mercado global. A Herbalife é extremamente criteriosa com a pureza dos ingredientes e também com a inclusão de alguns outros ingredientes para manter a integridade do ômega 3, como a vitamina E está aí na formulação deste produto, com propriedades antioxidantes para evitar que o EPA e o DHA percam as suas capacidades bioquímicas. Aqui, em vitaminas e minerais, quanto mais cores a gente ingerir, além dos fitoquímicos, nós vamos ingerir fibras e vamos ingerir também vitaminas e minerais, mas é muito importante que a gente preencha e garanta as nossas lacunas de micronutrientes com uma suplementação multivitamínico e mineral, sobretudo nesta época em que nós estamos enfrentando esse desafio de necessidade de reforço imunológico. Cada dia que passa, eu estou sendo informado que os estoques de multivitaminas e minerais nas farmácias e de vitamina C estão esgotados e a Herbalife tem uma produção praticamente ilimitada deste suplemento de multivitaminas e minerais, que é o segundo suplemento mais consumido no Brasil, para a informação dos senhores, que são os nossos convidados nesta noite, neste seminário de bem-estar. E o que é interessante é que a venda desse suplemento de multivitaminas e minerais, comparado com o consumo dos consultores, ela é bem pequena. Só que agora, nesse momento, o consumo dos nossos clientes está aumentando incrivelmente por causa da necessidade das vitaminas e dos minerais e da qualidade do produto. Então, provavelmente, quando terminar essa crise, nós vamos chegar em primeiro lugar do Brasil, do nosso suplemento de multivitaminas e minerais como o mais consumido do país. Que bom
que essa oportunidade está também trazendo esse benefício para os nossos clientes. E aqui, o fitonutriente que eu queria chamar a atenção de vocês e que eu vou ter a oportunidade em futuras palestras de aprofundar, chamado de epigalo-catequina galato, o principal componente ativo do chá verde. E esse epigalo-catequina galato, ele tem várias propriedades comprovadas pela ciência. As principais, ele é um dos antioxidantes mais poderosos. Segundo, ele tem atividade termogênica, portanto, ativa o metabolismo. Terceiro, ele tem atividade de oxidação das gorduras. Principalmente quando eu ingiro esse princípio ativo que está presente na erva chamada Camellia sinensis, ou chá verde, dentro do contexto de um estilo de vida ativo e saudável. Costumo brincar nas minhas palestras dizendo, não adianta você ter péssimos hábitos alimentares, ficar fazendo ginástica com controle remoto e querer se salvar bebendo chá verde. Não funciona assim, tá certo? E estudos mais recentes, dentre eles esse super artigo, tem uma página inteirinha aqui dedicada ao epigalo-catequina galato. Olha que coisa impressionante. Vocês podem ver, inclusive, aqui, ó. Começa bem aqui o capítulo. Todo dedicado às propriedades desse princípio ativo, também para reforçar a nossa imunidade. E este produto que vocês estão vendo aqui contém, na sua formulação, 5 ervas. A principal é a Camellia sinensis, o chá verde. Então, nós temos uma opção para que você possa também se hidratar e ter esses benefícios que são atribuídos e comprovados cientificamente por esse poderoso fitonutriente que é o EGCG, que são as iniciais do epigalo-catequina galato. Então, aqui, para a gente começar a concluir, é o artigo que eu estou muito feliz que eu terminei a leitura hoje de manhã, preparando essa aula para vocês. Está bem estabelecido que a inadequação nutricional prejudica o funcionamento do sistema imunológico. Essa é a introdução do artigo. Além disso, é cada vez mais reconhecido pela ciência que a ingestão de nutrientes acima do recomendado atualmente pode afetar beneficamente a função imunológica, modular condições inflamatórias e autoimunes crônicas e diminuir os riscos de infecções. O que é que tem pesquisado e publicado nesse artigo? Olha só que coisa impressionante esse gráfico que tem no artigo. Aqui estão as principais células do nosso sistema imunológico. E aqui vocês estão vendo as propriedades desses nutrientes na ativação e melhoria do funcionamento dessas células. Quais nutrientes, principalmente? Vitamina D, vitamina E, que foi muito pesquisado nesse artigo, zinco, ômega 3, probióticos e o EGCG, que é o epigalo-catequina galato, que é exatamente o último capítulo do artigo. Aqui é um bônus que eu queria deixar com vocês para a gente começar a concluir a nossa aula de hoje. Essa aula foi preparada para terminar exatamente em 1h10, 1h15 no máximo, e eu queria que vocês ficassem com essa dica poderosa, que vocês podem incluir um hábito, que acredito que uma boa parte dos consultores que está assistindo esse seminário já tenha desenvolvido esse hábito, que é começar o dia com água, limão, e agora eu queria que vocês acrescentassem alguns ingredientes adicionais. Acrescentasse o gengibre em pó, o mel de abelhas e o extrato alcoólico de própolis. Deixa eu explicar para vocês o que é o própolis. É uma resina produzida por alguns vegetais que a abelha colhe, transforma, acrescentando secreções do próprio corpo dela, e cria um produto de fronteira entre o reino vegetal e o reino animal. E essa própolis, ela coloca dentro da colmeia para isolar a colmeia e deixar o interior da colmeia um ambiente estéril, onde micro-organismos não se desenvolvem, para garantir a integridade do sistema de reprodução da colmeia e principalmente da rainha. Tem várias propriedades medicinais atribuídas ao própolis. O nome do princípio ativo é artepelina, vocês podem pesquisar isso depois, pesquisa sobre o princípio ativo da própolis. E o que é que eu quero recomendar aqui? Que vocês acrescentem por que o detalhe do extrato alcoólico. Porque como é uma resina,
O extrato aquoso não extrai os princípios ativos da própolis com tanta eficácia quanto o álcool. Então, observem esse detalhe no rótulo quando vocês forem adquirir o própolis. Independente da marca, se vocês puderem encontrar própolis verde, que inclusive é exclusivo do Brasil, produzido no Brasil e exportado para o mundo, vocês vão ter mais um reforço na imunidade de vocês, baseado em ingredientes naturais, sobretudo fitonutrientes. Então, isso aí foi um bônus de presente para vocês, tá certo? Que vocês possam começar o dia tomando como primeira coisa que entra no corpo de vocês, água com limão, gengibre em pó, mel de abelhas e extrato alcoólico de própolis, 10 gotas. Isso cria uma mistura de fitonutrientes altamente poderoso para melhorar várias funções do seu organismo e também a sua imunidade. Então, aqui, para a gente começar a terminar a nossa noite de hoje, o nosso seminário, eu queria que vocês gravassem estes produtos, que foram os produtos que nós nos concentramos esta noite. Na realidade, isso aqui não é o nosso portfólio completo, nós temos mais de 40 produtos de nutrição no Brasil, inclusive também produtos para nutrição externa que vocês, doravante, vão ter a oportunidade de conhecer com os nossos consultores. Solicite do seu consultor a última versão recém-publicada do nosso catálogo de produtos para você conhecer todo o nosso portfólio, de maneira que você também possa ter muito benefício nesse momento que nós estamos enfrentando, que é um momento da gente tomar algumas decisões em relação à nossa qualidade de vida. Aqui estão os 3 grandes pilares da saúde, do bem-estar e da longevidade e do nosso programa. Adotar uma alimentação balanceada, equilibrada, colorida, fazer uso de suplementos de classe mundial, como o que nós temos a oportunidade de fornecer para o mercado, e nesse momento temos a praticidade de usar a logística de toda a nossa empresa para que você possa se tornar um cliente premium. Também pergunte sobre o programa do cliente premium, passar a receber dicas e informações e participar de uma jornada de relacionamento e conhecimento com a nossa empresa, uma jornada de comunicação voltada para as necessidades dos clientes e poder fazer as compras dos seus produtos nutricionais com descontos progressivos e receber no conforto da sua casa. Então, esse momento é um momento muito oportuno também para vocês saberem mais sobre o nosso programa do Cliente Premium. E para fechar, terceiro pilar, a prática regular de exercícios físicos. E nesse momento, é uma das estratégias mais eficazes para combater o estresse. Gravem essa informação. O medo excessivo e descontrolado aumenta muito o nosso estresse. O estresse produz 2 hormônios poderosos chamados adrenalina e cortisol, e esses hormônios têm um efeito muito forte em deprimir o nosso sistema imunológico e piorar a nossa situação, tá certo? Então, vamos trabalhar também a proteção da nossa mente. Então, aqui, eu queria deixar com vocês a minha recomendação do desenvolvimento de 3 grandes hábitos angulares. Primeiro, começar o seu dia com um super shake delicioso para que você possa regular seu metabolismo, para que você possa nutrir bem as suas células, para que você possa equilibrar os neurotransmissores, equilibrar os hormônios que regulam o apetite. Tudo isso você pode obter com uma nutrição completa, com todos os macro e micronutrientes, como a gente tem nos nossos produtos, principalmente aqueles que nós usamos com o shake. Segundo hábito, que você possa se exercitar e daqui para frente não parar mais. Faça isso pelo seu corpo, faça isso pela sua mente. Nós vamos ter conteúdos em breve também para aprofundar sobre os benefícios do exercício, não só para o corpo, mas também para a mente. E desenvolver o hábito da leitura, meus caros. Nunca foi tão importante a gente aproveitar esse tempo de auto-quarentena para a gente desenvolver o hábito da leitura e enriquecer a nossa mente de ideias, desenvolver novas habilidades e se preparar para a próxima primavera. Gravem essa mensagem. Não existem 2 invernos seguidos. Nós vamos enfrentar e vamos ultrapassar essa crise. E a gente tem que fazer com que esse tempo a gente esteja cada vez mais fortalecido e que não permita que o medo domine a gente e faça com que a gente fique inábil, que a gente fique sem recursos e que a gente perca as oportunidades que vão aparecer em seguida. E aqui eu queria fazer uma provocação
e eu tenho falado isso em quase todas as minhas palestras em públicos no Brasil inteiro e no exterior, a importância de você também desenvolver um six-pack cerebral. As pessoas, quando estão, antes da crise, estavam nas academias, estavam fazendo os exercícios aí, todo mundo fica voltado para fazer exercício, para ficar todo trincado na região do abdômen. E a minha pergunta é, será que é só essa região que a gente deve se concentrar para trincar? E que podemos fazer pelo nosso cérebro? Então, eu queria que vocês anotassem esse conceito. Vamos também desenvolver um six-pack cerebral, e nesse momento o six-pack cerebral ele é mais importante do que nunca, que é o fortalecimento da mente para controlar a preocupação, para diminuir a ansiedade e controlar o medo. E uma das formas mais poderosas da gente desenvolver esse six-pack cerebral é conversar com pessoas positivas. Verifiquem quem são as pessoas que reforçam a sua imunidade intelectual e emocional. E evite aquelas pessoas que são tóxicas, que são virulentas. Evite também programas na televisão que não têm futuro, que só distribui lixo, que só distribui informação de péssima qualidade. Você não merece isso. E busque aprender e desenvolver o hábito da leitura. Esse ano, mais do que em outros anos, eu tenho intensificado os meus estudos. Nós estamos no dia 23 de março e eu já concluí a leitura de 21 livros este ano de 2020. Então, quero dizer para vocês que a gente criou essa hashtag, um livro por semana. A nossa média de leitura nos últimos 10 anos tem sido de 50 livros por ano. Eu não comecei assim, eu não tinha hábito de leitura, eu fui desenvolvendo esse hábito à medida em que eu fui dando importância ao desenvolvimento pessoal. E aí nós começamos um projeto em janeiro de 2009, e esse projeto tem beneficiado muitas pessoas, porque a gente usa o conteúdo dessas leituras para transformar em conteúdos que nós compartilhamos nos nossos eventos, compartilhamos também nas redes sociais. Então, aqui as minhas dicas finais para a gente se despedir. Como liderar em uma crise? A lição mais poderosa que nós podemos aprender nesse momento e praticar é a seguinte: concentre-se no que você pode controlar e ignore o que você não pode. Proteja a sua mente. Nutra com coisas boas e proteja de coisa ruim. Isso é fundamental para você controlar o medo, a ansiedade e a preocupação. O que é que você pode controlar? Nós podemos controlar os nossos pensamentos, nós podemos controlar as nossas palavras e podemos controlar as nossas ações. E isso é uma grande responsabilidade que nós temos exatamente para que quando a gente saia desse inverno, dessa crise, nós estejamos mais fortes, mais hábeis e mais sábios. Então, lave suas mãos, fique em casa, nutra-se bem, proteja sua mente, respire fundo e siga em frente. Essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês na conclusão dessa nossa aula de hoje. Quero agora dizer para vocês que enquanto nós continuamos a tomar as precauções necessárias para nos proteger, nós vamos seguir mudando os hábitos nutricionais da humanidade, agora tudo online, até que a gente possa novamente se encontrar presencialmente e se abraçar e reconhecer e dançar e brincar e pintar e comemorar e tudo de bom que nós vamos fazer quando essa crise acabar. E vamos fazer desse mundo um lugar mais saudável e mais feliz para todos. Essa é a nossa grande missão. Quero agora que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, porque nesse momento nós vamos publicar muitos conteúdos na área de nutrição, na área de liderança, na área de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Pequenos vídeos para manter vocês motivados, manter vocês informados e manter vocês focados no bem, em coisas prósperas, em coisas que elevem a autoestima de cada um. Então, procurem Davi Menezes Mentor. Vocês que já estão assistindo no YouTube já podem se inscrever e aproveitar os conteúdos que nós vamos publicar e também uma quantidade enorme de vídeos que vocês estão vendo aí. Tem 162 vídeos já nesse canal que vocês podem explorar e verificar o que é que pode fazer sentido para você nesse momento. Aproveitem o que vocês puderem, tá bom? E aqui também quero que vocês acompanhem nas nossas redes sociais, porque todos os dias nós estamos publicando conteúdos relevantes, voltados para o bem-estar.
voltados para o estilo de vida ativo e saudável, voltado para a prosperidade e para a mentalidade, atitude mental positiva. Os 2 canais principais que nós temos, as 2 contas no Instagram, é o Davi Menezes Mentor e o Juliana e Davi Menezes, que eu tenho com a minha esposa. E aqui, na dúvida, tome um shake. É a nossa mensagem final. Nesse momento, eu queria, mais do que agradecer, parabenizar a presença de todos vocês, consultores, que se organizaram para participar desse nosso primeiro seminário de bem-estar online, que promoveram para pessoas da sua família, amigos, clientes que também estivessem conosco, para que a gente possa fazer essa comunidade do bem-estar, do estilo de vida ativo e saudável, e que a gente possa contaminar outras pessoas com essas mensagens positivas. Da minha parte, foi um grande privilégio e uma honra contribuir com vocês nessa noite de hoje. Fiquem atentos através dos nossos canais nas redes sociais, que nós vamos continuar abastecendo vocês com conteúdo de qualidade e vamos também informar dos nossos próximos encontros. Uma excelente noite a todos e para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Herbalife.